E aí pessoal, tranquilo? Hoje eu venho aqui trazer para vocês uma dica de 7DS Origin, que é particularmente uma dica que eu achei que era bem óbvia, uma coisa que eu venho usado aí desde, acho que da primeira ou talvez segunda semana do jogo que eu descobri. E eu recentemente descobri que pouca gente tem falado sobre isso, pouca gente tem usado, né, esse macetezinho, né, para aumentar o dano, principalmente, né, do Meliodas, que é nosso DPS principal no jogo. As únicas pessoas que eu vi falando sobre isso foi o mano Couple Play, Gameplay e a Agatha, se eu não me engano. Eu vi particularmente o vídeo do Couple, eu vi ele falando sobre isso e estranhei porque de fato, né, não vi muita gente falando sobre isso, apesar de ser uma coisa relativamente óbvia, né, dependendo, né, quando você tem uma certa experiência com esse tipo de jogo, você aprende esse tipo de coisa. Mas eu vi, como eu disse, né, eu vi o Couple e a Agatha falando sobre isso. E o que que é, basicamente? Ultimamente tem aparecido uma build do Meliodas que é usando a espada longa, né? Muita gente falando que a espada glutona não era a espada certa pro Meliodas, por causa que o Dom de Escuridão não é tão útil assim e que ele prefere mais chance de crítico, né? E dano crítico. É exatamente o que a espada longa aqui, né? Ela fornece pra gente. Quando ativa uma irrupção, aumenta o dano e dá a chance de crítico. E isso, no despertar 6 dela, aumenta em 40% o dano de ataque e 15% o acerto crítico, que é muito forte. Só que você não precisa estar equipando essa arma para conseguir aproveitar esse buff, que é o que eu vou mostrar para vocês agora, ó. Para mostrar aqui meu Meliodas. Ele tá aqui usando a espada glutona. Ela tá completamente despertada. Eu ativei os 6 níveis dela, né? E aqui eu tô com as duas armas SSR dele também, sem nenhuma estrela upada, né? Tô com 24k de ataque. Vou mostrar pra vocês o que acontece quando a gente faz isso aqui. Vou vir aqui, ativar a erupção. Rapidinho aqui, a Diane. Aqui, ativei a erupção. Agora eu passo por Meliodas. E entrando aqui nas informações melhores, 27k e 62 de acerto crítico. Que é a passiva, exatamente a passiva da arma SSR, que é energia da chama negra, né? Como a minha não está despertada, então ela aumenta só em 28% o ataque, né? E 10% de chance crítico. E isso se intensifica ainda mais se você usa uma foodzinha, né? Vou mostrar aqui para vocês, por exemplo, ó, essa food aqui que aumenta o ataque em 17% e o acerto crítico em 12, né? Você usa ela. Vou mostrar aqui para vocês em outro chefe. Vou mostrar isso aqui mais perto. Como eu disse, particularmente eu achei que era uma coisa simples, que muita gente sabia, mas a princípio parece que não. Mas vou mostrar ali para vocês como é que faz. De novo, eu vou pegar a Diane, só para ativar a erupção aqui com Meliodas. Antes de fazer isso, deixa eu aqui mostrar para vocês, né? Como eu tô com a foodzinha aqui, que aumenta o dano. Opa, esses bichos são muito chatos. Que aumenta o dano e a chance crítica, que é o meu Meliodas com a food. Ele fica com 26k e 500 de dano de ataque. E de chance crítica ele fica com 68%. Isso com a food, né? E 104% de dano crítico. Isso usando a food. Para mostrar ali usando, né, a erupção quando ativa. Vamos tá aqui rapidinho a erupção dela. Aí aumentou. Passa aqui pro Meliodas. Finaliza aqui o inimigo. Entra aqui, ó. Subiu para 30k, 4k de dano e 74, quase 75% de chance de acerto crítico. O que é muito roubado, tá? Isso é muito forte, principalmente pro Meliodas que, né, se beneficia muito de dano crítico e acerto crítico. Agora vamos ali pro que realmente interessa. Como você faz para ativar a passiva da chama negra
mesmo estando usando a espada glutona. Vocês verem aqui. E sinceramente é muito simples, tá? Você vem aqui em equipe, você seleciona alguma outra equipe, algum outro espaço de equipe que você não está usando, né? Você coloca os personagens cujos quais você quer usar e simplesmente troca a arma que ele está usando. Que, por exemplo, eu coloquei aqui na equipe 5 o Meliodas equipado com machado, né? Que tem a passiva ali da energia da chama negra. Quando ativa uma opção, aumenta o dano e dá chance crítica. Também coloquei aqui a minha main para fazer principalmente, né, o abismo. Coloquei ela equipando as espadas, que na emboscada aqui diminui a resistência crítica do inimigo em 40% por 20 segundos, o que é muito roubado, porque a minha Daisy, ela já usa o livro, né, que aumenta o dano em até 40%, quando tá completamente upado, né, aumenta o dano ali em 50%, e a minha main só precisa dar um auto-ataque pelas costas, que diminui, né, a defesa crítica do inimigo. E isso funciona para qualquer personagem. Qualquer personagem não sei, porque eu não testei com todos, né? Só os que eu uso. Mas você vem aqui, selecionar ali qualquer equipe, 2, 3, 4, 5, né? Você seleciona os personagens com os quais você quer adicionar uma passiva a mais e só troca a arma que ele está usando. Eu aqui, por exemplo, como eu mencionei, estou usando o Meliodas com o machado e a Mene com a espada. E aqui na minha equipe 1, eu estou usando o Meliodas com uma glutona e a Mene com o cajado para, né, buffar o dano crítico do meu Meliodas. Eu acho que isso não é um bug, como eu disse, eu uso isso ali desde a segunda semana, se eu não me engano. Acredito que isso não seja um bug, que isso é uma mecânica própria do jogo, porque senão, apesar de ninguém saber, porque senão acho que já teria sido, né, resolvido. Então foi isso, pessoal, essa é a dica que eu queria mostrar para vocês. Como eu disse, achei que era até que relativamente óbvio, porque é uma mecânica que existe em alguns outros jogos, né, de você conseguir usar buffs de outras armas, né. Aqui, inclusive, tem, né, você tem 30% do dano das outras armas, né, passa para sua arma principal. O encantamento de dano de equipamento soma com o ataque de equipamento e passa para a arma principal. Então, né, faz bastante sentido em alguma outra coisa também passar uma passiva de alguma outra arma, né, para sua arma principal. Eu acho que não é um bug, talvez seja, né, talvez eles não esperavam isso, mas eu acredito que não seja, acredito que seja sim uma mecânica do jogo, que pelo que parece não tá todo mundo usando, né, nem todo mundo sabe disso ainda. Como eu disse aí, as únicas pessoas que eu vi falando sobre isso é a Agatha e o Couple, né, são dois criadores de conteúdo aí do jogo, inclusive, né, se vocês não conhecem, sugiro que conheçam. Os dois fazem um ótimo conteúdo aí sobre 7DSO. E é isso, pessoal. Até o próximo vídeo aí, que eu trago mais algumas dicas interessantes que eu uso. E aparentemente, pelo que eu vejo, o pessoal não tá muito ciente disso, né? E é isso, pessoal. Deixa o like e se inscreve. E qualquer coisa, qualquer dúvida, deixa aí nos comentários. Tamo junto.